O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele recusou o pedido da base governista e manteve a quebra de sigilo de Fábio Lins Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Ele é filho do presidente da República e esse pedido tinha sido aprovado pela CPMI do INSS. Segundo ele, não houve flagrante desrespeito ao regimento ou à Constituição Federal para justificar uma intervenção ou mudança no resultado do colegiado. A votação, vocês se lembram, a gente trouxe isso aqui, inclusive, na semana passada. Terminou com um bate-boca, até agressão aconteceu por parte de parlamentares aliados do Planalto, que também podem ser investigados. Lulinha é alvo da CPI pelas acusações de envolvimento com o lobista Antônio Camilo. Ele é muito conhecido por conta do apelido Careca do INSS. Ele é acusado de ter facilitado os descontos indevidos nas aposentadorias de beneficiários e aposentados. A defesa do filho do presidente afirma que ele não teve participação nenhuma nas fraudes e não cometeu nenhum crime. Você, Bruno Musa, Davi Alcolumbre, então, dando sinal verde, autorizando a quebra do sigilo e a apuração, ao que tudo indica, deve avançar. Nas próximas semanas teremos informações importantes a respeito da possível participação do filho do presidente. Veremos. No Brasil, até o passado é incerto. Acabou de sair uma matéria aqui em que o Lula terá uma agenda com o Alcolumbre nos próximos dias. E um dos temas era justamente a indicação de Messias para o STF, tema que está parado há 100 e poucos dias por lá e não anda. Então, o que nós vemos é realmente um jogo, aí uma troca de brigas, de farpas entre eles e, obviamente, muita coisa em jogo. E nós temos que pagar, financiar e ficarmos assistindo tudo isso. Que assim seja, Caniato. Mas realmente eu acho que sempre aos 48 do segundo tempo a gente tem alguma manobra um tanto quanto inesperada, por assim dizer, muitas vezes até fora do que é o convencional ou do que mandam as regras, para tentar achar meios, subterfúgios para que isso realmente não aconteça. Veremos, há uma troca aí, nós estamos em anos de eleições, provavelmente trocas de emendas com favores, com o dinheiro de terceiros, de todos nós, mas, ao que indica até hoje, cada passo que a gente dá, a gente deve comemorar ou ter algum tipo de expectativa, volto a dizer, expectativa e não esperança, frente ao que a gente vive. O duro é que, normalmente, para cada passo que a gente dá, aparecem pessoas importantes dentro das principais instituições que recuam 3 passos. Então, a gente mais anda para trás do que para frente. Veremos, cenas dos próximos capítulos, o que nos resta é continuar pressionando e torcendo, porque se há uma movimentação tão forte contra a quebra de sigilo, obviamente a luz amarela já deve ser acendida. Você, Dávila, presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, ele manteve aquela votação da CPI do INSS, que tinha autorizado a quebra do sigilo do filho do presidente da República, e muitos viram como uma derrota importante para o Partido dos Trabalhadores, que muitos parlamentares acabaram transformando aquela sessão em um barraco, né? Com direito a empurrões, soco no queixo, acusação de que houve uma fraude na contagem dos votos, enfim. No final das contas, quem fez a arbitragem disso foi Davi Alcolumbre, autorizando a quebra do sigilo. Dávila. Curioso, né, Caniato, que entre o ato da Câmara ter aprovado a quebra de sigilo de Lulinha e a decisão de Alcolumbre, houve uma coisa, houve a confissão do próprio Lulinha, que a sua viagem a Portugal foi paga pelo Careca do INSS. Ou seja, antes mesmo do sigilo ser quebrado, já houve um ato de confissão. Então é óbvio que isso deve ter ajudado o presidente do Senado a, pelo menos, respeitar o rito da Câmara e aceitar a decisão da quebra do sigilo de Lulinha. Aliás, este não é o único fato que já veio à tona, né? Então é preciso investigar. Não dá para abafar. Agora, como bem lembra o Musa, sempre pode ter um juiz no Supremo que inventa uma coisa, como recentemente aconteceu, para impedir que uma empresa envolvida até a cabeça no Banco Master tivesse o seu sigilo não quebrado, preservado. Então, no Brasil, tudo pode acontecer. Por isso que temos de celebrar e criticar uma vitória a cada dia. Hoje foi uma vitória.
o presidente do Senado aprovou a quebra do sigilo bancário de Lulinha. Pois é, o Dávila mencionou essa manifestação do filho do presidente, dizendo que sim, viajou a Portugal na aeronave, ou a aeronave paga pelo Careca do INSS ou era do Careca, hein, Dávila? Era aeronave paga com mais dinheiro de hospedagem. Então, não sei se foi um voo privado ou não, mas ele pagou a viagem e pagou a hospedagem dele em Portugal. Pois é, em gestão de crise, em assessoria de imprensa, isso se chama vacina. Deu algum problema, você se antecipa, já faz uma coletiva dizendo o que aconteceu, porque lá na frente, quando a história estourar, aí você fala, não, mas eu já tinha avisado, isso não é novidade para ninguém. Enfim, vamos ver se foi uma estratégia ou não. Mas você, Mota, a decisão tomada por Davi Alcolumbre autorizando a quebra do sigilo e a apuração naturalmente deve avançar e informações virão à tona. Foi uma vitória da oposição, mas, por enquanto, uma vitória pequena, né, Canhato? Eu digo pequena porque eu acho que todo mundo sabe o que o governo provavelmente vai fazer agora, né? O governo ou algum dos partidinhos que atuam como seus auxiliares vão bater na porta do irmão mais velho, aquele que fica do outro lado da praça, e vão lá pedir a anulação dessa quebra de sigilo e eu não vejo por que isso não possa acontecer. O resultado, provavelmente, todos nós sabemos qual será. Pois é, se judicializarem uma questão que envolve o Congresso Nacional, uma votação de uma comissão, aí a gente volta a discutir aquelas situações de esgarçamento das relações, invasão de competência do outro poder, enfim, aí a gente vai precisar de mais meia hora do programa aqui. Mas deixa eu passar para o Bruno Musa, porque é preciso também considerar um cenário em que o filho do presidente é exposto, é colocado numa situação super delicada, desconfortável, em que há sugestão ou há indícios de relação com pessoas que cometeram crimes, e tudo isso há meses de um processo eleitoral, Musa. Eu nem estou levantando essa possibilidade que o Mota trouxe há pouco, de integrantes da base governista judicializarem a questão, mas eu fico imaginando o avanço da apuração no âmbito da CPI e as informações vindo à tona e os grandes jornais de circulação, os grandes portais de notícias, as emissoras de notícias destacando esses detalhes, né? Essas informações relacionadas ao filho do presidente. Ainda que ele tenha dito naquela entrevista, se tiver filho meu envolvido, pode investigar, não é bem assim, né? Na prática, isso respinga muito em um presidente da República, né? Claramente, ainda com todos os indícios que a gente está vendo até agora, que está sendo noticiado por grande parte dos meios de comunicação e portais de grande circulação, como você muito bem falou. Então, veja só a situação também que o Alcolumbre se encontra. Se ele não permitisse essa quebra de sigilo, mostraria ali uma clara relação de subserviência com o próprio governo. E ele autorizando mostra uma determinada rota de colisão com o governo. E aí tem toda a indicação que o governo quer emplacar dentro do STF. Mas, de novo, quando você planta a batata, você pode colher coisas melhores no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, dificilmente, porque a verdade aparece. E o Lulinha, ele é o filho do presidente, mas é um cidadão comum. E o cidadão comum, com esses indícios, merece ser investigado, porque tudo isso é dinheiro do pagador de imposto. Então, claro que Lula fala da boca para fora, se meu filho está envolvido, tem que ser investigado. Claramente não é assim. Óbvio que isso respinga no próprio presidente. Vale lembrar todo o histórico do PT com a corrupção, não é de hoje. Não é apenas do Lula 3, todos os indícios de corrupção em vários setores, em fundos de pensão, em estatais. Isso é uma realidade que foi comprovada ao longo dos últimos anos, com dinheiro devolvido, com provas, com condenações em várias instâncias. Portanto, é uma marca do PT, dos governos do próprio Partido dos Trabalhadores. Consequentemente, isso respinga no governo em ano eleitoral. E é, sim, um teto de vidro gigantesco que ele tem. Consequentemente, me parece que já está tarde demais para recuar. Mesmo que o sigilo não seja quebrado ou que seja judicializado, já expôs toda essa trama
e esses limites de cada um dos poderes interferindo nos outros. A gente viu isso quando comentamos na semana passada com uma decisão de um dos ministros da Suprema Corte de evitar a quebra do sigilo da Amarit, empresa que o Dias Toffoli assumiu ser sócio. Então, tudo isso já passou de um ponto em que parece que realmente escalou. Veremos. Agora, Dávila, na hipótese de judicialização, você acha que esse talvez seja o caminho mais adequado para os parlamentares tentarem reverter a situação? Eu digo isso por conta de uma situação em que parte do judiciário vem sendo questionado, né? E aí você joga mais uma situação em que lá na frente isso pode se reverter contra, sei lá, os próprios parlamentares que ajuizaram ações ou deixar a corte em especial numa situação delicada. Enfim, é um momento muito especial, ou seja, muito sensível, inclusive, para a corte em questão. Acioná-lo o tempo todo talvez não seja a estratégia mais acertada, né? Mas a esquerda vai fazer isso, né? Aliás, nós sabemos que alguns partidos, como o PSOL, é mestre em fazer isso, sempre acionar o Supremo. O ponto, Caniato, é que depende da velocidade que as coisas vão acontecer daqui para frente. Se começa a vazar muito, a CPI está começando a correr, até começar o processo de judicialização, vem tanta coisa à tona que você inviabiliza uma ação no Supremo por causa das coisas que vêm à tona. O que não dá é para ficar informação conta-gota. Conta-gota ajuda essa judicialização pegar fogo lá no Supremo e ajudar aqueles que querem varrer o problema, esse escândalo, para debaixo do tapete. Então é muito importante a pressão da Comissão Parlamentar de Inquérito, pressão da imprensa, pressão da sociedade, todo mundo pressionando para não deixar esfriar o caso Master. Hoje, o sonho dos políticos é esfriar esse caso Master, é varrer para debaixo do tapete, esquecer, porque isto pode ser altamente tóxico num ano eleitoral para muita gente que vai disputar a reeleição. Por isso, Caniato, o que a corporação política quer hoje, esse espírito corporativista, é varrer, abafar esse caso, varrer para debaixo do tapete, abafar o caso. Ninguém quer apurar isso. Esta apuração só vai acontecer se a turma séria da política, se a turma séria do judiciário e se a sociedade e a imprensa continuarem amplamente mobilizadas e não deixando que o assunto caia no esquecimento. Pois é, ficaremos atentos em relação ao avanço dessa investigação.